E aí, olá pessoal, começa agora o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Hoje estamos na cidade histórica de Diamantina, a 300 quilômetros de Belo Horizonte, terra do ex-presidente Juscelino Kubitschek, terra do ouro e do diamante, terra da Vesperata. Já ouviu falar? Não? Eu vou mostrar um pouquinho agora. Já eu apresento a cidade para você. E você vai ver também, quando o assunto é segurança no trabalho, melhor evitar estrangeirismos. Telefone celular, você já teve que usá-lo para falar com a empresa no seu período de folga? Fique atento. E uma juíza do trabalho que é contadora de histórias nas horas vagas. Muito antigamente, a hipopótama era a mais linda criatura de todos os animais da selva. Tudo isso você confere agora no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! E vamos conhecer agora um pouco da cidade histórica de Diamantina, patrimônio cultural da humanidade, onde estamos gravando o programa de hoje. Para chegar a Diamantina, a viagem já faz parte do passeio. A estrada é sinuosa e com muitas formações rochosas. Patrimônio cultural da humanidade, Diamantina é terra do ex-presidente Juscelino Kubitschek, terra das serestas, dos casarios coloniais, das ruas de pedras e da Serra do Espinhaço. Diamantina de Chica da Silva, ex-escrava alforriada que se destacou na sociedade por ser amante de um rico contratador de diamantes. Tudo isso é Diamantina, uma das cidades históricas mais visitadas do país. Entre becos, igrejas, história, artesanato, música e turistas, encontramos o Mercado Central. O Passadiço, passagem que liga dois sobrados históricos, a Casa de Chica da Silva, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, com a curiosa torre na parte traseira do prédio, uma exigência de Chica da Silva, pois os sinos a incomodavam. Diamantina das Serestas e das Vesperatas, concertos de bandas da cidade, onde os músicos se apresentam das sacadas dos casarões da Rua da Quitanda. O povo fica ao ar livre e se diverte ouvindo um repertório variado. A 12 quilômetros de Diamantina, passando por essa estradinha de terra, entre cachoeiras e uma paisagem impressionante, chegamos à Vila de Biribiri. Aqui funcionava uma fábrica de tecidos hoje desativada, mas o local conta com uma infraestrutura para receber os turistas. De volta a Diamantina, a casa do ex-presidente JK é hoje um museu que abriga fotos dele menino, da família, documentos. A cozinha com fogão a lenha e o quarto de Juscelino foram mantidos. Os equipamentos do então médico urologista estão conservados no consultório. É preciso conhecer Diamantina para entender como descrevê-la. Alguns turistas arriscam. Diamantina é? Diamantina para mim é cultura. Musical. Bom demais. Diamantina é uma bênção. E a Vara do Trabalho de Diamantina está mais moderna. O processo judicial eletrônico já chegou por aqui.
O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais instala o processo judicial eletrônico na Vara do Trabalho de Diamantina. A partir da inauguração de Diamantina, o PJE entra numa nova etapa. Na Justiça do Trabalho Mineira, os processos passam a ser eletrônicos apenas na fase de liquidação e execução. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Deoclésia Morelli Dias, inaugurou o PJE em Diamantina. Estiveram presentes à solenidade magistrados, servidores e autoridades civis e militares. A Justiça do Trabalho chegou à cidade em 1991. Atualmente, a Vara do Trabalho de Diamantina conta com 10 servidores e recebe uma média de 1.200 processos por ano. Em qualquer lugar do mundo, as placas indicativas são essenciais. E quando se trata de segurança do trabalho, as informações devem ser claras e precisas. E palavras estrangeiras? Pode? A placa indica: nesta loja há descontos atrativos. Nesta outra, a coleção de verão já está na vitrine. Na banca, as revistas de moda são um sucesso. As expressões em inglês já fazem parte do nosso cotidiano. Mas será que a população sabe o que cada uma delas quer dizer? Seriado de vampiro. Tem a ver, danger. Não sei, nada. É perigo? Eu não tenho nem ideia, o inglês meu é meio fraco mesmo. O desconhecimento de expressões, principalmente quando se trata de segurança no trabalho, pode trazer sérias ameaças à saúde e até à vida do empregado. Foi por não entender o significado da palavra perigo, escrita em inglês, que um mecânico sofreu um grave acidente e morreu ao tentar consertar uma máquina pesada. Efetivamente, para um trabalhador como o vitimado, que tinha apenas a 4ª série do 1º grau, não se poderia exigir dele que pudesse compreender essa expressão usada não no nosso vernáculo, mas na língua inglesa. O caso foi julgado pela Justiça do Trabalho de Minas. Segundo o relator do processo, era dever da empresa oferecer os equipamentos e treinamentos necessários para que o funcionário trabalhasse em segurança. A turma entendeu que houve uma atuação omissiva e culposa do empregador e determinou o pagamento de indenizações da órbita moral, como também da órbita material, em favor dos dependentes do trabalhador falecido. Para evitar situações como essa, algumas empresas fazem de tudo para prevenir acidentes. Nesse laboratório farmacêutico, os trabalhadores ficam expostos a perigos como substâncias tóxicas e muito barulho. Por aqui, o uso dos equipamentos de segurança é indispensável. A todo momento, os funcionários são lembrados da importância de se manterem seguros. É uma forma pedagógica, inclusive, que a gente definiu, justamente para estar o tempo inteiro lembrando o colaborador dessa importância. Porque por mais que a gente tenha equipe de segurança, são vários colaboradores trabalhando ao mesmo tempo, né? Então, essas placas, esses cartazes, os treinamentos que a gente faz, é uma forma de garantir que essa segurança esteja presente aqui dentro da empresa e que a gente trabalhe de forma preventiva. Os treinamentos também fazem parte da rotina. O tempo inteiro ele é conscientizado, ele é treinado em relação aos EPIs que ele vai utilizar, os atos seguros que ele tem que ter na operação da máquina, não mexer na máquina com a máquina ligada, não prestar nenhum tipo de reparo na máquina com a máquina ligada, para justamente garantir a segurança dele. Para quem trabalha na área, a prevenção é sempre o melhor remédio. Sim, a gente usa porque é para a segurança e saúde da gente e para a qualidade do produto também. Mariana, primeira vila, primeira capital de Minas Gerais. Foi no século XVIII uma das maiores produtoras de ouro para a coroa portuguesa. Nas janelas e nas sacadas dos casarões, uma decoração especial. A cidade comemora 300 anos da Basílica de Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como a Catedral da Sé. Quem passa por aqui, além de conhecer o patrimônio histórico, pode apreciar um pouco da tradicional religiosidade mineira. E
nessa semana tão especial para Mariana, acontece aqui o Congresso de Direito Processual do Trabalho. Promovido pela Escola Judicial do TRT Minas, o evento comemora os 70 anos da CLT e os 25 anos da Constituição Brasileira. 3 dias de congresso que contou com a participação de 150 magistrados e servidores da Justiça do Trabalho de Minas. O congresso é para comemorar essas 2 datas muito importantes e tentar perceber, refletir a respeito da conexão entre a Constituição e a proteção dos direitos do trabalho. No primeiro dia, foi realizada a conferência sobre o acesso à justiça democrática. O segundo dia foi reservado para oficinas sobre o processo judicial eletrônico, o acesso à justiça e a efetividade da execução. Esse evento tem uma peculiaridade que também se estendeu aos servidores. Temas da maior relevância serão discutidos que envolvem tanto a CLT, na visão do processo do trabalho, quanto a Constituição Federal. A programação contou também com a conferência sobre a competência constitucional da Justiça do Trabalho e o futuro do direito do trabalho no Brasil. No final do congresso, foi realizada uma plenária e os resultados das oficinas foram apresentados. O Congresso de Direito Processual do Trabalho é sempre importante para a gente discutir os temas atuais do nosso trabalho como servidor e também para, nas oficinas, poder discutir com os magistrados os vários entendimentos. Está sempre se atualizando, sabendo das novidades, tanto da doutrina e das opiniões dos grandes doutores. No próximo bloco você confere notícias jurídicas na TV e ainda, no quadro Nas Horas Vagas, uma juíza que é também contadora de histórias. Não saia daí, eu volto em instantes e vamos dar um pulinho lá em Biribiri. Até já! Estamos de volta com o TRT das Gerais. Agora estamos na vila de Biribiri, a apenas 12 quilômetros de Diamantina. Vamos agora às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. Empregada procurou a Justiça do Trabalho mineira dizendo que passava a maior parte do seu tempo viajando a trabalho. Ela cobrou como horas extras o tempo de ida e volta até os aeroportos, as horas gastas em check-ins e o tempo de duração dos voos. E o juiz Cristiano Daniel Musa, em sua atuação na 22ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, deu razão à trabalhadora. Segundo apurou o juiz, ela tinha que viajar a outros estados para prestar serviços de consultoria em nome do banco reclamado. Ao deferir o pedido de horas extras, ele considerou o tempo que a empregada permanecia à disposição do banco, tanto no deslocamento até o aeroporto, quanto na realização do check-in, que em geral deve ser feito com 1 hora de antecedência, além do tempo do voo. Ao todo foram deferidas 280 horas extras, com adicional de 50%. O banco recorreu, mas a decisão foi mantida pelo TRT de Minas. O único imóvel residencial da família é considerado bem de família e não pode ser penhorado em processos judiciais. Mas se o imóvel não for utilizado exclusivamente como moradia, ele não será alcançado por essa proteção legal. Essa foi a decisão da turma recursal de Juiz de Fora. Acompanhando o voto da juíza convocada Maria Raquel Zagari Valentim, a turma acolheu o pedido de uma empregada para manter a penhora sobre o bem da sócia da empresa reclamada. Isto porque a própria sócia confessou a utilização do seu único imóvel na exploração de atividade econômica. E para a relatora, mesmo que a casa tenha sido construída inicialmente para funcionar como residência, a utilização do mesmo imóvel na exploração de atividade econômica desvirtua sua finalidade inicial. Acompanhando esse entendimento, a turma manteve a penhora já efetuada sobre o imóvel da sócia. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br.
isso? O que é 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 isso? Ônus probandi. Ônus probandi ele pode estar entrando dentro do trem, dentro do ônibus. É uma dívida? O que é isso? Ônus não é benefício? Não é? Você tá falando francês e eu não tô entendendo nada. Ônus o quê? Tem a mínima ideia. O que é isso? O ônus probandi é a possibilidade que a parte que está em juízo tem de produzir prova do que ela afirma. Vale dizer, se eu postulo em uma demanda determinado bem da vida, eu preciso fazer prova de que ele é meu. Eu preciso fazer prova de que houve lesão, a extensão da lesão. Então, todos esses valores são apreendidos ou compreendidos pelo juiz mediante esse exercício probatório. É uma situação jurídica onde as partes precisam disponibilizar para o magistrado esse acervo de provas. É com base nesse acervo de provas que ele formará o seu convencimento e fará o seu julgamento. Aqui funcionava o mercado de Diamantina. Naquela época, ninguém sonhava com telefone e muito menos com celular. Trabalhador que fica à disposição da empresa com o telefone celular ligado durante a folga tem direito a um adicional? O celular já virou mania nacional. O último levantamento feito pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, revela que o Brasil possui cerca de 260 milhões de linhas móveis. E não é só para conversar. Hoje o celular tem muitas utilidades. Internet, telefone, mesmo, mensagem. Eu mando muita mensagem só e falo só. Rede social mais, né? Divulgar o trabalho. Só pelo contato dá pra você economizar pra caramba. O celular pode até facilitar a vida dos trabalhadores. Mas atenção, quando o funcionário fica com o telefone ligado nos dias de folga, esperando alguma ligação da empresa, ele tem direito a um adicional no final do mês. É a chamada hora de sobreaviso. De acordo com a nova redação da súmula 428 do TST, o trabalhador que estiver submetido ao controle do empregador por meio de celulares ou outros meios de comunicação tem direito ao adicional, correspondente a 1/3 da hora normal. Este desembargador do TRT Minas julgou um processo em que o supervisor de operações ficava toda a noite com o celular ligado e se deslocava para a empresa quando acontecia algum problema. Em razão disso, é que houve a interpretação de que ali se enquadrava na hipótese da situação do sobreaviso. O que é o sobreaviso? É aquele período em que o empregado fica à disposição do empregador, uma relativa disposição, porque ele pode ser chamado a qualquer momento, mas ele não tem de ficar sobre os olhos do empregador. Então ele não tem a sua plena liberdade para o gozo do seu repouso nesse momento de interrupção do contrato de trabalho. A empresa foi condenada ao pagamento das horas de sobreaviso, calculadas à razão de 1/3 do valor da hora trabalhada pelo empregado. O sobreaviso ele já é bom para o próprio empregador, que ele fica aguardando ordem, mas recebendo apenas 1/3. Então, na verdade, a decisão que a turma acolheu não foi baseada em qualquer jurisprudência, mas na interpretação sistêmica da CLT, dos dispositivos que hoje existem em razão da tecnologia, inclusive a alteração no artigo 6º, que fala da questão do trabalho à distância, dessa possibilidade de acompanhamento do empregador. A rotina do juiz é pesada e, para aliviar a tensão no TRT de Minas, uma juíza é também contadora de histórias. Roda aí nas horas vagas. Olá, tudo bem? O Nas Horas Vagas de hoje é com a doutora Denísia Braga. Ela ingressou na Justiça do Trabalho como servidora em 1993. Em 1994, foi aprovada no concurso público para a magistratura. Atuou em diversas cidades do estado, inclusive em Belo Horizonte. Mas hoje ela está aqui para nos contar uma história, ou melhor, várias histórias. Há 9 anos, ela entrou na arte de contar histórias. Ao participar da oficina de contação, fez diversos outros cursos na área e participou de várias apresentações como contadora de histórias. E é essa experiência que ela divide agora com a gente. Doutora Denísia, muito obrigado pela sua presença aqui.
nasceu essa coisa da história? Em 2002, de repente, um curso, se apaixonou? Exatamente. Assim, ó, eu vou fazer uma retrospectiva um pouquinho antes, porque eu acho que a contação de história começou antes na minha vida. Lá na infância, no grupo escolar, que antigamente era grupo escolar, eu participava de auditórios, tinha auditórios, eu declamava poesia, eu lia sempre algum texto, fazíamos teatro e eu gostava muito de estar fazendo teatro. E eu falava que queria ser atriz. E aí fui sempre com aquilo na minha cabeça, você é atriz, você é atriz. Cheguei até a fazer uns 2 cursos de teatro, bem curto. E até eu fui também, comecei a ler umas histórias, olhar a contação de histórias. E aí eu fui percebendo assim, será que é atriz mesmo teatro? Eu acho que não é teatro. E então, em 2002, eu estava em Belo Horizonte trabalhando, uma colega e amiga, Luciana Viotti, me enviou um texto com a programação do projeto Veredas, e dentre os cursos lá estava Nem Tudo Era Uma Vez. Eu bati o olho e falei assim, é esse curso que eu quero fazer. E aí começou a contação de história na minha vida. É mais ficção ou existe realidade numa contação de história, doutora? Eu diria que tem as duas coisas. Tem a ficção e tem a realidade. Porque assim, tem a ficção quando você está ali no imaginário, viajando com a história, tem que ter a ficção, né? Tem que ter, como eu vou falar assim, a mágica da história, o encantamento. Mas a realidade, eu acho que tem a realidade a partir do momento que você está passando algo para as pessoas, algo bom. Na maioria das histórias, a gente tem histórias belíssimas, daqui, de fora, principalmente da África. Eu gosto muito dos contos africanos, que eu vou contar um conto africano. Legal. E passa, então tem muita, sabe assim, tem muita coisa que te traz para a realidade. Vamos para a história? Vamos. Humilhação da hipopótamo. Antigamente, muito antigamente, a hipopótama era a mais linda criatura de todos os animais da selva. Ela tinha um pelo macio e brilhante e lindos cílios sedosos. As orelhas eram longas e esguias. A cauda, que ela adorava ficar abanando bem alto pelo ar, era mais peluda, espessa e majestosa que jamais haviam visto. E naqueles velhos tempos, a hipopótama não vivia nas águas escuras como hoje. Ficava pela terra para que todos os outros animais pudessem admirar a sua beleza. Adorava sentar-se à beira do rio, ficar abanando a exuberante cauda e olhando o próprio reflexo na água. Ai, ai, como sou linda! Que pelo sedoso! Que orelhas admiráveis! E que cauda magnífica! Sou de longe o mais esplêndido animal de toda a selva. Um dia, porém, aconteceu um terrível incêndio na mata. Os ventos quentes espalharam rapidamente as chamas em todas as direções e todos os animais correram para o rio, onde a beldade enamorava-se da própria imagem. Os elefantes correram, ribombando, sacudindo as trombas desesperadamente. As girafas galoparam ligeiras, esticando ainda mais os pescoços para ver as chamas que se aproximavam por trás. Os leões vieram zunindo, rugindo alarmados. Mas a hipopótama nem se dava conta do que estava acontecendo. Achava que tudo aquilo era por causa dela. Ai, ai, como chegam ávidos para me admirarem. Mais feliz do que nunca, olhou demoradamente para o próprio reflexo na água, sem nem reparar nas chamas enfurecidas que chegavam cada vez mais perto. Ai, tomara que notem os meus longos cílios sedosos. Bem nesse instante, uma fagulha atingiu a longa e espessa cauda que ela abanava tão orgulhosa. Socorro, socorro, socorro! Meu lindo pelo tão macio e brilhante vai pegar fogo! E pegou mesmo. Ela gritou, rodopiou, pulou, mas não adiantou nada. Só então
ela fez a única coisa que podia para salvar a vida. Pulou depressa para dentro do rio e ficou lá no fundo, segurando a respiração o máximo que aguentou. Quando finalmente subiu à tona, o fogo já tinha se acabado depois de ter queimado tudo. A hipopótama saiu da água e sentou-se à beira do rio. Oh, como foi horrível! Estou encharcada até os ossos. Meu lindo pelo está todo coberto de lama. Devo estar com uma aparência deplorável. Curvou-se para conferir. Mas quem era aquela horrenda criatura careca, toda enrugada, olhando para ela? O susto foi tão grande que engasgou. O lindo pelo brilhante tinha sido todo queimado. Os longos cílios sedosos chamuscaram até a raiz, deixando à mostra 2 olhões esbugalhados. As orelhas, longas e esguias, se enrugaram tanto, mas tanto, que viraram 2 toquinhos feiosos. E o pior de tudo, a sua cauda, exuberante, magnífica, tinha simplesmente desaparecido. Pobrezinha da hipopótama, ficou tão humilhada que correu depressa para dentro do rio, escondendo-se dos outros animais. E até hoje vive dentro d'água, deixando somente os olhos e o nariz para fora. E só sai à noite, quando ninguém pode vê-la. Parabéns, doutora. Parabéns. Como que prende, né? Como que o contador de história tem essa coisa? Você ficou assistindo aí, a gente presta atenção do grito, assim, você entra lá dentro da história, não é mesmo? É impressionante. Eu vi que viajei. Muito legal. Eu acho que você que está em casa deve ter percebido o que eu percebi aqui acompanhando, ou seja, você entra na história mesmo. Doutora, muito obrigado pela presença. Eu acho que a gente mostrou um pouquinho do que é o trabalho da doutora Denísia fora da Justiça do Trabalho, ou seja, e acaba levando um pouco da contação de história também para a magistratura, da magistratura para a contação de histórias, e por aí vai seguindo, não é mesmo? Isso aí. Obrigada a vocês pela oportunidade, gostei muito de participar do programa. Contar história é sempre bom. Depois a gente, quem sabe, a gente não faz um outro programa com uma outra história. Fica okay. O convite aí para um próximo programa. Só contar história, outro. Denísia, obrigado, viu? Nada. Comecei com a doutora Denísia Braga, contou histórias aqui, é contadora de história. Um abraço, até o próximo programa. Valeu! O TRT das Gerais, infelizmente, fica por aqui. Assista às reprises desse programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Acompanhe a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Terminamos o programa aqui da Rua da Quitanda. Dia e noite ela fica assim cheinha de turistas e que em dias de vesperata fica mais animada ainda. Tchauzinho, pessoal, e até a semana que vem.